Fala, Betada, aqui é o Ravi Desenho. Eu vou contar a história de quando eu fui expulso da escola e porque isso salvou minha vida. Eu tava no sétimo ano, eu tinha 12 anos, 12 para 13. Aí eu cheguei na escola nova, né? Era uma escola particular, uma escola mais cara. E, tipo, eu já comecei me dando mal, tá ligado? Tipo, na primeira semana de aula eu tinha riscado a banca. E, tipo, isso quase que chamaram minha mãe. Eu tive que fazer uma porra toda lá. Deu mó BO isso aí. Aí eu fui me metendo em confusão. Todo mês eu tinha suspensão. Em duas semanas eu levava uma suspensão diferente. E eu não tinha amigos nessa escola, sacou? Eu tentava ser engraçado, eu tentava ser amigo dos outros, mas as pessoas não queriam ser meus amigos. Também um cara estragado, gordinho, baixinho. Pô, ninguém queria ser amigo desse bosta. E na época eu assistia muito Léo Lins e eu queria ser igual a ele. Eu fazia as piadas dele na escola, eu tentava ser engraçado, mas no final de tudo era só vergonhoso, tá ligado? E enfim, eu só passava vergonha. Teve uma vez que, vamos lá, a situação que acarretou o problema principal de eu ter sido expulso. Teve uma vez a gente usava notebooks, a gente não tinha livro, a gente usava notebook para estudar. Tinha o livro dentro do Chromebook, tá ligado? A gente tinha o notebook, levava para casa e estudava com o notebook na sala de aula. E, tipo, nesse notebook tinha um acesso liberado. A gente conseguia acessar o YouTube, o Chrome, os sites Clique Jogos, Jogos Free, Poke, todos esses sites aí. E a gente ficava, na maioria das aulas, a gente não ficava estudando. A gente ficava só mexendo nesses sites e a gente não estudava, tá ligado? Aí pronto, teve um dia que teve um trabalho para fazer em dupla. E eu me juntei lá com o moleque pra fazer o trabalho e a gente tava conversando e pá. É, colega meu. E eu tava sem o meu Chromebook porque o meu tinha sido confiscado por algum motivo, tá ligado? Eu nem lembro o porquê. Aí a gente tava no dele, pá. Aí ele tava procurando um site pra ler alguma coisa. Acho que era um mangá, alguma coisa assim. Aí tem um site que eu acho que nem existe mais, que o nome do site é Zlibrary. E eu falei que nesse site tinha tudo, todos os livros e pá, que eu li o bagulho por esse site. Aí ele falou, sério, tem tudo mesmo? Aí eu falei, tem tudo mesmo. Aí ele falou, até aquelas revistas da Playboy. Aí eu fui e falei, pesquisa aí. Aí eu botei lá, entrei no site, coloquei na pesquisa e pá, e ele botou lá. Aí apareceu lá as revistas das mulheres da Playboy. E, tipo, tinha uma capa lá, tinha aparecido as capas e as mulheres de biquíni tampando os peitinhos assim, tá ligado? Tipo, elas estavam só de biquíni e elas estavam com a mão tampando os peitos assim. Aí, tipo, teve um moleque que ele tava sentado atrás da gente e ele viu de longe que essa tela no computador e ele simplesmente passou correndo, tomou o Chromebook da nossa mesa, ele simplesmente meteu a doida nele, ele queria fuder com a gente, ele simplesmente pegou, correu e foi direto entregar pra professora, tá ligado? Porra, tô cuspindo aqui. Ele foi entregar pra professora, a professora viu e tipo, porra, nossa, quem é que fez isso? Aí o moleque foi, botou toda a culpa em mim, tá ligado? Disse que fui eu que botei no. Realmente, eu botei no site, tá ligado? Era um site de livros, mas quem pesquisou a sacanagem foi ele. Aí ele botou lá a culpa pra mim, que fui eu que fiz o negócio. E, pô, ele começou a chorar, ele começou a chorar muito. E então a professora jogou toda a culpa pra cima de mim. Eventualmente eu fui suspenso e ele não aconteceu nada com ele, tá ligado? Porque eu sempre fui o vilão da história. Aí, enfim, o que é que aconteceu nesse dia? A professora começou a me humilhar, professora de português, o tanto que essa professora me fez mal, dá nem pra contar aqui. Aí chegou uma menina também, que ela me odiava também, todo mundo me odiava. Aí ela foi, chegou lá na frente da sala, se levantou e falou: É isso, pessoal, Ravi conseguiu o que ele queria, parabéns, Ravi. É isso que você veio fazer nessa escola, você veio implantar o caos nessa escola, parabéns. Pessoal, bora todo mundo bater palma pra Ravi porque ele conseguiu o que ele queria. Meu amigo, porra, a sala inteira, 35 pessoas bateram palma pra mim, tá ligado? Pra me humilhar. Até a professora entrou nessa, a professora bateu palma também.
E, tipo, eu me senti destruído por dentro, tá ligado? E o moleque do meu lado chorando. Aí eu falei, ei, calma, não é pra tudo isso e tal. E ele ficou chorando pra caralho. Aí, pronto, eu fui humilhado, minha mãe foi chamada na escola e tudo mais. E eu não chorei, eu fiquei sério no momento. Eu tava mantendo a postura. Mas assim que o sinal tocou, a gente foi liberado. E eu saí da escola pra ir pra casa, que eu ia pra casa a pé, né? Sozinho. Aí eu fui o caminho todo pra casa caminhando, chorando, com lágrimas nos olhos, assim, pô, eu tava muito mal. Aí eu cheguei em casa chorando, minha mãe perguntou o que que tinha acontecido. Aí eu tive que explicar, né? Ela ficou muito puta, comeu meu cu e. Ah, nossa, eu não quero nem lembrar daquele dia. E por minha mãe ter me tratado mal, minha mãe ter brigado muito comigo naquele dia. Naquela noite, perto da madrugada, eu peguei o notebook da escola, peguei o Chromebook e gravei um vídeo, um áudio assim, era um vídeo de tela preta, onde eu tava falando vários absurdos. Eu tava, tipo, chorando e eu queria descontar toda a minha raiva. Eu gravei esse vídeo muito mal aí, e nesse vídeo eu falava absurdos, eu falava que tal pessoa merecia morrer, que eu ia fazer um massacre na escola, que eu queria matar todo mundo, que a professora merecia morrer, que fulana de tal merecia morrer, que tal pessoa merecia ser abusada. Eu fiz xingamentos racistas para várias pessoas, falei o nome delas no vídeo, pá. Falei lá que merecia, que tal pessoa merecia ser abusada e coisas horríveis, coisas absurdas assim. Falei mal da professora, xinguei até a quinta geração da família delas. E pronto, eu guardei esse vídeo no Chrome, não mostrei pra ninguém, tá ligado? Eu gravei isso só pra tirar a raiva. Pô, um dos maiores arrependimentos que eu tenho da minha vida é ter gravado esse áudio aí. Eu deixei lá guardado, né? Não mostrei pra ninguém. Tudo ok, tudo certo. Eu já tava me estabilizando na escola, tava me comportando melhor. Mas chegou um dia que eu fiz outra besteira e eles confiscaram meu Chromebook, meu notebook. Aí a menina do TI, acho que era do TI, né? Que ficava na informática da escola, pegou, mexeu no notebook, vasculhou as coisas. Aí encontrou três coisas. Uma carta de suicídio, uma pasta de memes de humor negro, onde tinha memes suicidas, memes de tipo, vou comprar um oitão e me matar, essas coisas, vários memes assim. E tinha a carta de suicídio e tinha esse vídeo aí. Eu não ia me matar, tá ligado? Eu nem sei porque eu escrevi aquilo. Mas aí eles leram tudo, muito humilhante. E tinha esse vídeo lá, esse áudio. E eles escutaram tudo e mandaram pra minha mãe. Minha mãe escutou aquilo ali e chegou em casa. Ela chegou em casa pra conversar comigo, botou o áudio pra eu ouvir tudo e falou: Eu não conheço esse daí, esse não é meu filho. Eu não conheço você. Quem, quem é? Esse não é meu filho, eu não conheço essa pessoa que gravou isso. E, pô, lembro disso até hoje, tá ligado? Aí a escola falou que estavam com medo de mim, que eu era um perigo pisar naquela escola e que eu tava proibido de pisar na escola. Isso foi mais ou menos em agosto. Aí até o final do ano eu fiquei em casa e não tava indo para a escola. E eu lembro que minha mãe ficou sem saber o que falar para a família, porque eu não tava indo para a escola, porque o filho dela não tava indo para a escola e tava só em casa. Como é que ia explicar para meus avós, para minhas tias, porque eu parei de ir para a escola? Eu nem sei a desculpa que ela arranjou, mas sei lá, tanto faz hoje em dia. Aí, então, como é que eu passei de ano? Como é que eu prossegui? Eu fui fazendo as atividades de casa, eles mandavam os formulários no Google Docs, acho que era Google Docs, sei lá. E eu fazia, eu entregava, pá, e ficava fazendo as atividades de casa e mandando. Foi bem de boa. Por que isso salvou minha vida? Por que ter sido expulso salvou minha vida? Primeiro porque eu fiquei longe daquele ambiente tóxico da escola, onde eu não era feliz, pensava em me matar, era horrível pra mim aquele ambiente. Eu não tinha amigo nenhum no recreio, eu ficava sozinho no banheiro, às vezes chorava. Porra, bem bagulho de viado mesmo, mas eu tava naquele nível. E foi um momento onde eu pude descansar da minha vida, ficar longe daquele mar de toxicidade. E eu passei de ano, pá, foi bem de boa. Eu finalmente pude descansar. Nesse tempo já
Me estabilizei emocionalmente, emagreci, porque eu era bem gordinho, feio mesmo. E nessa época, nesse período que eu fiquei em casa, eu dei um emagrecido e eu até fiquei mais bonitinho. E foi isso, essa história de que eu fui expulso da escola, eu saí daquela escola, né? Voltei para minha escola antiga, na qual eu tive mais problema, mas não cabe contar nesse vídeo. Então é isso. Quanto tempo de vídeo tá? Acho que nem dá pra ver. Acho que é 18 minutos. Ah, tá longo, mas valeu aí. Me segue no Instagram, escuta minhas músicas no SoundCloud, me segue no TikTok também, eu vou deixar tudo na descrição. E é isso aí, valeu. Obrigado por escutar até aqui.